Muito boa noite, mulheres maravilhosas. Gostaria de agradecer imensamente a presença de todas aqui. Gostaria de agradecer a equipe de organização por ter me convidado, por ter nos proporcionado encontros tão significantes para a nossa vida. Nós aqui, imigrantes, a gente sente falta desse aconchego, né, de estarmos perto de pessoas que pensam igual a gente, que estão no mesmo caminho que a gente, e nada como a gente encontrar um grupo que tem valores parecidos com os nossos. E aí tem um termo aqui em Portugal, gente, que não é muito bonito. Estou em Portugal, tá? Sou de São Paulo, vou falar um pouquinho. Sou de São Paulo, mas eu estou em Portugal. Tem um termo aqui em Portugal que é tão engraçado, não é muito bonito, mas é engraçadinho. O termo fala assim: quando eu descubro uma coisa boa, eu não deslargo mais, desgarro mais. Então, assim, esse grupo é aquele estilo, não desgarro mais, vou ficar aqui agarradinha. Porque quando a gente encontra uma coisa que, um grupo que realmente é significativo, a gente tem que abraçar aí com unhas e dentes e seguir junto, porque juntas somos mais fortes, né, Núbia? Como você acabou de falar, juntas somos sim, gente, mais fortes. E eu já vou começar a compartilhar, porque assim eu já me apresento a partir do meu compartilhamento, tá bom? E vocês, meninas, vocês podem, estão vendo direitinho? Vocês podem, a gente pode interagir pelo chat. Eu não sou muito boa. Bom, tá bom, eu vou conseguir aqui. Tá ótimo assim. Vocês estão vendo direitinho, né? Estão enxergando no BIA? Tá sim. Tá. Deixa eu me achar aqui. Tá. Acho que vai dar certo. Meninas, e é isso. Deixa eu colocar o tema e eu já me apresento. As chaves da autenticidade que te farão impactar como empreendedora. Hoje vocês terão acesso a um estilo de conteúdo diferenciado, gente. Diferenciado por quê? Porque a mentora aqui adora trabalhar com símbolos, com metáforas, com analogias, porque eu sinto que esse é o tipo de material que conecta. O que eu vou falar aqui, vocês vão ver vocês vão trazer para a vida de vocês e vocês vão conectar de uma forma diferente todo o conteúdo, porque quando a gente conta uma história que faz sentido, quando a gente traz a simbologia toda, a gente consegue levar por mais tempo. A neurociência confirma isso, a gente consegue levar por mais tempo conectado na nossa memória, e faz toda a diferença. Deixa eu tentar passar o slide aqui, pronto. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Kipriotis, psicóloga clínica cognitivo-comportamental, terapeuta sistêmica, mentora de mulheres, life coach, sócia fundadora do Instituto Psique, que é uma clínica de saúde mental que está lá na cidade de São Paulo. Hoje em dia, eu administro a clínica à distância, juntamente com a minha sócia, que está lá dentro da clínica. Eu moro em Portugal há 5 anos, sou casada com português, mudei para cá com as minhas 2 filhas adolescentes. E esse daqui, gente, é o meu currículo, mas ele não me define. O que me define, o que definem todos esses meus aprendizados técnicos foram todas as minhas barreiras vencidas, toda a minha dificuldade que eu tive que ultrapassar dentro de mim, com a minha história de vida, para que esses aprendizados fossem alcançados. Não existe uma empreendedora de sucesso se antes ela não for
dentro dela, ou ela pelo menos não estiver no caminho de ser uma pessoa bem resolvida. Porque antes de fazermos ou de termos, temos que ser. Antes do verbo fazer chegar, antes do verbo ter chegar, nós temos que lapidar o nosso ser. E todo esse meu currículo, eu só consegui ir atrás dele quando eu estava trabalhando em mim e eu já tinha trabalhado alguns pontos em mim sobre a minha história de vida. Então, Som desativou, Patrícia. Não estamos te ouvindo. Eu estou tentando ativar, mas... Agora. Agora deu. mas não foi aqui, né, que desativou, foi aí, né? Que eu não mexi Foi. em... Tá. Agora me fala uma coisa, gente, vocês não me ouviram a partir de que momento, será? Foi um segundo, Patrícia. Ah, um segundo. É, Entendi. E a autenticidade, gente, que eu vou falar hoje à noite, é um estilo de conteúdo diferenciado que eu vou trazer para vocês para falar da autenticidade. Mas no final vocês vão ver como vai fazer total sentido na vida de vocês. Como eu sei isso? Porque foi isso que eu apliquei na minha história de vida, é isso que eu utilizo para ajudar na transformação, no desbloqueio, na transformação de centenas de pessoas que eu já atendi nessa minha trajetória de 17 anos como psicóloga. E eu estava falando, né, antes de desbloquear o som, que as pessoas chegam até mim querendo fazer, Paty, eu quero fazer, quero ter uma empresa, eu quero fazer tal coisa, porque eu quero guardar mais dinheiro, porque eu quero fazer dinheiro, porque eu quero ter um casamento próspero, cada uma com seus sonhos. Todos os sonhos são relacionados ao ter, ao fazer. Só que antes de trabalharmos esses sonhos, nós temos que voltar para quem? Para a figura de quem vai realizar esse sonho, que é o ser. Uma pessoa bem resolvida, uma pessoa que está desbloqueada, uma pessoa que está com as suas feridas curadas, ela consegue destravar no sentido que ela precisa destravar. E é com base nisso, gente, que eu posso falar para vocês que hoje eu sou uma empreendedora de sucesso. Hoje eu considero que eu sou uma empreendedora autêntica. Eu sou apaixonada por pessoas, eu sou apaixonada pelo ser humano, pelos processos que envolvem o ser humano, pelos comportamentos que envolvem o ser humano, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim, gente. Eu já odiei pessoas. Eu já tive muitos transtornos ansiosos, já fugi de convívio público, já passei muitos anos sem ter amigas, sem conviver com pessoas. Hoje eu não consigo nem me imaginar fazendo isso, gente. Mas eu já passei muitos anos reclusa. Reclusa por quê? Porque eu tinha fortes arranhões na minha autoestima. Nem sempre foi assim. Tudo isso por quê? Porque eu tive situações que aconteceram na minha história de vida que fizeram com que eu respondesse ao sistema, eu respondesse à sociedade desta forma, na forma de ficar reclusa, de ser um ser recluso, de ser um ser que fugia das situações, desenvolvi vários transtornos ansiosos, depressão, muitos problemas de relacionamento
com mulheres, principalmente, nas minhas relações amorosas. Tudo isso porque eu tive um forte impacto na minha infância, que foi a perda da minha mãe aos 4 anos de idade. Com isso, eu encarei de perto, eu reconheci de perto e comecei a viver de perto o que era uma situação de abandono, uma situação de sentimentos e crenças de rejeição, crenças e sentimentos de não merecimento, porque vocês sabem que a criança, quando ela tem um forte impacto, quando ela sofre uma perda muito grande na história de vida dela, ela não tem ainda a cognição dela formada para entender que aquele episódio que aconteceu não dependia dela. Ela não tem essa cognição formada. Tudo que acontece, ela acha que foi ela que provocou. Nós temos, até uma certa idade, até 5, 6 anos, a gente já começa a ter uma diferenciação da individualidade. Mas até os 5, 6 anos antes disso, nós somos seres muito egóicos, onde tudo a gente acha que é para a gente, que é proveniente da gente, que foi a gente que causou, que foi a gente que fez, que foi tudo a gente. Que nós e a nossa mãe somos uma fusão, nós somos uma pessoa só. Então, assim, mamãe parte de mim, mamãe faz parte de mim, mamãe sou eu sou ela. É assim que a gente entende. Esse brinquedo sou eu sou dele, nós somos 100% conectados. E a partir do momento que eu perdi minha mãe, eu desenvolvi e eu descobri isso, gente, na vida adulta, que eu tinha uma forte crença de não merecimento. Porque no fundo do meu inconsciente, eu acreditava com toda certeza que eu era responsável pela morte da minha mãe. E uma pessoa que é responsável pelo afastamento, pela morte da mãe, ela cresce com essa, muitas vezes, gente, ela cresce com essa crença muito arraigada, muito enraizada. E foi numa situação de mentoria, foi numa imersão, assim como essa daqui, que fichas começaram a cair sobre as minhas crenças, sobre o porquê eu chamava coisas tão negativas para mim, por que eu não conseguia ganhar dinheiro, por que eu não conseguia desenvolver relacionamentos saudáveis, porque eu acreditava que eu não merecia aquilo, eu não merecia ter relacionamentos saudáveis com ninguém. Isso me causava isolamento, que nós sabemos o quanto que nós precisamos do social. Isso me causava transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada. E esse fator que aconteceu aos meus 4 anos de idade desencadeou várias situações para minha vida de adolescente, para minha vida, para o início da minha vida adulta. E tudo isso, gente, toda essa minha história de vida, juntando com os meus aprendizados técnicos, que é todo o meu currículo, tudo isso trouxe uma postura de muita autenticidade. E o que é autenticidade? É a naturalidade, é o estado de franqueza e espontaneidade, que nós só conseguimos alcançar quando a gente se conhece a nossa história de vida muito bem. E junto com isso, é claro, nós temos que sair para aprender, a gente tem que fazer as nossas formações. E essa conexão com a nossa história de vida é o que eu trago para mim como principal aprendizado, e é o que eu prego, o que eu ensino nessas centenas de pessoas que eu já tive o prazer de mentorar e de atender nesse meu trajeto de vida.
E eu trago aqui uma analogia, essa é uma técnica que eu apliquei em mim, eu tive que aplicar em mim para eu sobreviver em algumas situações onde eu estava muito perdida emocionalmente falando. E hoje em dia eu transformei essa ideia numa técnica que me gera muitos bons resultados profissionalmente falando. A técnica é, no momento em que somos concebidas, meninas, abram o coração de vocês, porque é uma masterclass para a gente dar uma viajada, tá? Vamos sair aqui fora dessa normalidade do planeta Terra, tá bom? Vamos dar uma viajada, porque aí vai conectar com o coração e quando conecta com o coração, vocês não esquecem nunca mais. No momento em que somos concebidas, recebemos duas caixas imutáveis e intransferíveis que irão direcionar o nosso maior potencial e na nossa autenticidade. Então é assim, gente, momento lá que papai e mamãe tá lá naquele momento romântico, pum, você foi concebida. Eu, você e todas nós aqui fomos concebidas. O que acontece? Você tem lá 1 minuto de vida já lá no ventre da sua mãe. Você recebe duas caixas imutáveis e intransferíveis. A primeira caixa que você recebe é uma caixa que se chama Caixa de Pandora. Paty, peraí, essa caixa de Pandora, será que eu posso trocar ela com alguém? Porque eu não estava querendo. Não, não pode. Ela é intransferível e ela é imutável. Você recebeu ela é sua. O que tem dentro dessa caixa, gente? A caixa de Pandora, ela fala sobre uma mitologia grega, onde contém todos os males da terra. Ai, Paty, então é uma caixa má? É uma caixa que tem alguns espinhos. É uma caixa que tem alguns sofrimentos. Mas ela é uma caixa que, quando a gente aprende a usá-la, ela é uma caixa muito importante, muito positiva e muito significativa para nós. O que contém dentro dessa caixa? Contém todas as situações desagradáveis que iremos enfrentar ao longo da nossa vida. Situações que você herdou aí dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus avós que passaram aí, de geração para geração, traumas, você vai herdar, provavelmente. Situações dolorosas, desafios, doenças suas ou doenças de algum ente querido. Você tá tudo dentro dessa caixa. Algumas pessoas chamam essa caixa de destino, outras pessoas chamam essa caixa de karma. Você pode chamar a sua caixa do nome que você preferir. Eu chamo a minha caixa de caixa de Pandora. Tragédias, perdas, enfrentamentos difíceis, tudo isso faz parte dessa caixa que nós ganhamos aí. Na minha caixa de Pandora, gente, por exemplo, eu tenho a morte da minha mãe aos 4 anos de idade, que eu tive que aprender a duras penas a encarar esse fator de uma forma positiva. Na minha caixa de Pandora, eu tive que aprender a lidar com os meus transtornos ansiosos, com a minha depressão, com tantos relacionamentos tóxicos que eu chamava, né, para mim, porque eu era um imã de relacionamento tóxico de todas as formas. Pensa numa pessoa que parece que estava escrito na testa dela: abuse de mim. Por quê? Porque eu tinha essa minha crença inconsciente de não merecimento. Porque como eu tive muitas faltas
da minha infância, eu trouxe esse sentimento de já que eu não tenho, então eu não mereço, já que eu matei a minha mãe, então eu não mereço nada de bom na vida. Olha que forte isso, gente. E tudo isso faz parte da minha caixa de Pandora, que eu tive a duras penas, com muitas lágrimas, aprender a conviver com essa minha caixa. Agora eu pergunto para vocês, e eu queria até que vocês colocassem aqui no chat, gente, que tem aí na sua caixa de Pandora. Quem quer falar, quem quer colocar, coloca uma ou duas coisas. Quem quiser se expor um pouco, quem não quiser também, não precisa. Seria interessante, gente, porque assim, é nessa exposição, é quando a gente se conecta de coração com coração, que a cura acontece. É só assim que a cura acontece. É na vulnerabilidade. Enquanto a gente está com as máscaras de nossa, como eu sou poderosa, como eu me amo, olha como eu enfrento. Nossa, eu sou uma mulher destravada, como eu enfrento tantas coisas na vida, eu dou conta de tudo. Eu sou aquele termo que está tão na moda, né? Eu sou empoderada. Eu sou empoderada, né? Eu sou só brilho, eu dou conta de tudo. Enquanto a gente está com essa máscara, gente, ela não é favorável. O que é favorável, o que traz a cura, é a gente se conectar e muitas vezes com a nossa sombra. É claro que a gente se conecta com a nossa sombra para a gente se permitir a cura, para que a gente vá para o mundo de uma forma fortalecida. Mas em momentos como esse, onde a gente está aprendendo e se curando e trabalhando o nosso eu, nós precisamos entrar na vulnerabilidade. Então, eu gostaria que vocês se perguntassem aí dentro de vocês o que é que vocês enfrentaram, ou o que é que vocês têm que enfrentar aí na vida de vocês, que vocês sentem que nossa parte, puxa vida, isso é sofrido, mas eu tenho aprendido com isso. Isso foi sofrido no passado, mas eu aprendi com essa situação. Foi uma doença que vocês enfrentaram? Foi a morte de um ente querido? Quem vai escrever aqui, gente, no chat? Vamos ver quem vai ser a primeira ousada daqui de vocês. É o relacionamento com o marido? É o relacionamento com a mãe? Com o pai? Com o chefe? A Núbia também tem a morte da mãe dela. Núbia, muito obrigada. Muito obrigada, querida. Então você vai se conectar bastante com essa minha ferida, provavelmente. O maior perrengue na minha vida foi o acidente de carro aos 16 anos, no qual quase fiquei cega. Perdi minha visão. Renata, muito obrigada. O lado bom é que fiquei com sede de viver a vida e vivo intensamente. Gente, fala sério. Renata, parabéns, querida. 1000 coraçõezinhos aqui para você. É sobre isso, gente, essa mentoria. É sobre aprendermos a olhar a nossa caixa de Pandora de uma forma tão positiva, onde as pessoas vão falar assim, Paty, como assim você é grata pela morte da sua mãe? Gente, claro que eu não queria que acontecesse, mas já que foi isso que foi me dado, que a gente possa usar todas as nossas faltas, todas as nossas perdas, todas as nossas feridas, como forma, como estratégia de nos lapidarmos. Que a gente possa usar todo esse fundo do poço, que muitas vezes a gente vai, ou que a gente foi, para quê, gente? Para a gente capturar ali, para a gente se conectar. Em cada descida, a gente se conectar com a nossa maior fortaleza. Uma fortaleza baseada num diferencial que é verdadeiro. Numa fortaleza onde dificilmente alguém puxa seu tapete,
dificilmente você se deixa ser abusada, dificilmente você se deixa ser enganada. Sabe por quê? Porque toda vez que você desce lá no fundo, você resgata algo precioso seu. A caixa de Pandora, ela vem com essa principal informação. Então, toda vez que você estiver passando por um perrengue forte aí na vida, na sua vida, por uma dor forte, você se pergunte: o que essa situação veio para me ensinar? Toda vez, gente. Toda vez a situação, ela vem ensinar algo para gente. A caixa de Pandora não é uma caixa qualquer. É uma caixa extremamente significativa. Ela é sua, ela é imutável, ela é intransferível e ela tem um porquê de estar aí com você. Ela tem um porquê de ter sido dada para você. Só que, para a gente extrair o melhor de dentro dessa caixa, o que precisa acontecer? Precisamos ter uma postura diante dela. Uma postura respeitosa, acima de tudo. Afinal de contas, ela é só sua. Afinal de contas, é lá que você vai descobrir que está guardada toda a sua autenticidade. Porque a nossa autenticidade, ela é baseada em toda a nossa verdade. E toda a nossa verdade, muitas vezes é difícil a gente olhar para as verdades que tem aí dentro dessa caixa de Pandora. Nossa parte, a minha caixa de Pandora tem um pai alcoólatra, tem um pai abusador que batia na minha mãe. Olha isso. Na minha caixa de Pandora, eu fui abandonada pelo meu pai. Na minha caixa de Pandora, eu não conheci o meu pai. Quantas situações como essas nós não temos, meninas, de situações que eu ouço aqui. Mas todas essas situações, elas vêm com uma informação preciosíssima. A postura exigida para que essa caixa seja aproveitada da melhor forma. Reconhecimento. Nada de empurrar para debaixo do tapete aquelas situações difíceis que você não quer ver. Nada. Tudo precisa ser visto. Tudo precisa ser considerado, por mais difícil que seja. Aceitação incondicional do seu destino, da sua caixa que foi te dada. Enquanto eu não aceitei, gente, o destino da minha mãe, enquanto eu não falei assim para ela, mãe, eu honro o seu destino. Muito obrigada pela vida que você me deu. Se foi esse o destino que Deus escolheu para você, se foi esse o destino que Deus escolheu para nós, quem sou eu para estar aqui falando, retrucando com essa informação que chegou para minha vida, com essa informação que tem dentro da minha caixa de Pandora? Porque durante muitos anos, gente, eu tive a minha vida travada. Sabe por quê? Porque até mesmo nas minhas orações eu julgava a minha mãe. Então, por que que você me fez? Então, por que que você me deixou tão cedo? Então, assim, eu ia rezar para minha mãe para brigar com ela. Acreditem se quiser. Então, por que que você me fez, mãe? Se você teve que ir embora quando tinha 4 anos, olha só quantos problemas que eu tenho na vida. Sabe por quê? Porque você foi embora e você não me ensinou. Você não me ensinou a ser adolescente. Você não me ensinou como que eu tinha que me comportar nos lugares. Você não me ensinou como que eu tinha que me virar na vida. Como que eu tinha que fazer para me proteger, para eu não ser abusada. Você não me ensinou nada disso. Portanto, você é culpada por tudo isso que aconteceu comigo. E com isso, eu fui me tornando uma adolescente muito ruim para mim mesma e para todo mundo que passava ao meu redor. Todo mundo que passava na minha vida. Porque, gente, porque quem é curado, cura. Quem é machucado, machuca. Eu era uma pessoa infeliz e machucada. Tudo isso eu tinha na minha caixa de Pandora. Enquanto eu não aceitei incondicionalmente que o meu pai não tinha condições de sair para trabalhar e cuidar de uma criança de 4 anos e de 3 outros
pré-adolescentes, porque eu não era filha única. Enquanto eu não aceitei isso, enquanto eu fiquei julgando meu pai, mas você ia trabalhar, por isso que eu ficava lá. Por isso que eu ficava lá nessa minha situação deplorável e miserável. Mas também eu ficava lá sozinha. Você falava para. O meu pai falava para as minhas irmãs tomarem conta de mim, porque eu era uma criança de 4 anos que tinha perdido a mãe, não tinha nenhum adulto para cuidar de mim. E quando ele falava, papai está indo trabalhar e você tem que cuidar, vocês têm que cuidar da Patrícia, pergunte, minhas irmãs cuidavam de mim? Não. Hoje em dia elas falam para mim assim, nossa, a gente tem uma dívida eterna com você, porque papai saía para trabalhar por uma porta, a gente saía para casa da amiga, para a escola, para passear por outra porta. Portanto, eu fui uma criança que sofreu muitas necessidades fisiológicas, como fome, como sede, dentro da minha própria casa, porque eu não sabia me virar. Enquanto toda essa minha história, da minha caixa de Pandora, enquanto essa minha história foi uma história onde eu olhava para ela com rancor, com falta de amor ao meu destino, com falta de honra e gratidão genuínas, eu tinha a minha vida totalmente bloqueada, totalmente travada. Então, meninas, eu faço um convite a vocês. Que a partir de hoje, tudo o que aconteceu, tudo o que foi dado para vocês, se vocês querem ter autenticidade, baseada na verdade, naquela situação onde dificilmente alguém te desequilibra emocionalmente, se você quer ter toda essa autenticidade, todo esse empoderamento que todas as mulheres falam, que as pessoas estão falando hoje em dia, você precisa olhar com essa postura para essa sua caixa de Pandora, para essa sua caixa de situações desagradáveis que você teve e que você terá ainda que enfrentar. Ao longo da nossa vida, a gente vai descobrindo coisas dentro dessa caixa de Pandora. Então, eu convido vocês a estabelecerem essa postura a partir de hoje, que essa é uma das chaves da nossa autenticidade no empreendedorismo. Não só no empreendedorismo, mas por onde você passar, o seu diferencial será esse. No mundo, teremos aflições. O meu grande mestre Jesus um dia disse isso. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. É tipo assim, você vai receber a caixa de Pandora sim, mas você vai receber também. Não pensa que no momento que a gente é concebido, a gente recebeu a caixa de Pandora cheia de espinhos. Só. Você vai receber também uma caixa de ferramentas. E o que seria essa caixa de ferramentas, Paty? Essa caixa de ferramentas, ela contém chaves, ferramentas que são perfeitas para cada situação da sua caixa de Pandora. Paty, como assim? Gente. Não é nos dado um frio maior do que um cobertor. Quem já viu aqui esse ditado? Não é nos dado um frio maior do que um cobertor que a gente já tenha. Agora que eu vi que a Vanessa falou, obrigada, Vanessa, por compartilhar. A Vanessa teve que enfrentar um câncer. Uau! Uau, Vanessa, parabéns, querida. Não é nos dado, gente, nem um perrengue para atravessar na vida, nenhuma doença, nenhuma morte de ente querido, morte de pais, morte de filhos, por mais difícil que seja, situações de abandono, de abuso, de desprezo, não é nos dado nada que nós já não estejamos com aquela ferramenta dentro da nossa caixa de ferramenta para ser usada.
que tem dentro dessa caixa de ferramentas, gente? Vamos lá. Tem todos os nossos talentos, nós precisamos usar os nossos talentos. Todos os nossos dons herdados dos nossos antepassados. Vai conectando com vocês aí, menina. O que tem aí na sua caixa de ferramenta? Essas situações tem com certeza, tá? Porque a caixa de Pandora é uma caixa onde é individual de cada um, no sentido de cada um tem que passar pelas suas situações penosas. E teremos algumas pessoas mais, outras pessoas menos, mas a caixa de ferramentas, ela tem ferramentas, tem gente que tem mais ferramentas de talentos, mais de dons herdados dos antepassados, dos pais, dos avós. Tem gente que tem uma espiritualidade mais aguçada, mas todos nós temos espiritualidade. Existem pessoas que aguçam mais a espiritualidade, outras pessoas que aguçam menos. Mas todos nós temos. Nós somos feitos de ser mente, corpo e espírito. Portanto, precisamos cuidar de nós nessas 3 esferas. Precisamos cuidar do nosso corpo, praticando atividade física e comendo direitinho, do nosso mental, fazendo uma terapia uma vez por semana, fazendo mentorias, participando de encontros como esses. E precisamos sim trabalhar o nosso espiritual. Quem não trabalha o espiritual está perdendo um grande poder de dentro da sua caixa de ferramenta que você já tem. Um grande poder que está aí para te ajudar com a sua caixa de BO, com a sua caixa de Pandora. Tem a sua intuição. Intuição, gente, que é tão necessária para trabalhar com pessoas. Aprendam a ativar a intuição de vocês através da meditação, através da oração, através de trazer a espiritualidade mais para perto de vocês. Essa é uma das ferramentas que eu mais aconselho vocês. É uma das ferramentas que eu mais uso, tanto para formar minhas técnicas, quanto para conectar ali coração com coração nos meus atendimentos. A intuição é algo herdado da nossa linhagem feminina. A intuição é uma energia feminina que veio das nossas mães, avós, paterna e materna, bisavós, trisavós, tataravós. E os teóricos dizem, muitos teóricos dizem que herdamos até a nossa 4ª geração. Herdamos o quê, Paty? Tudo de muitas coisas positivas e muitas coisas negativas também. E tudo isso vem dentro dessas nossas 2 caixas, gente. E herdamos também muita força de todos os nossos antepassados. E de onde que vem essa força, Paty? Vocês sabiam, gente, que para vocês estarem vivas aqui, 14 antepassados seus morreram. Pessoas morriam muito mais fácil do que agora, gente. Morriam por pneumonia, por batia o dedo, tinham machucado, não cuidava, morriam de tétano, morriam de infecção, morriam de gripe. Pessoas morriam com muito mais facilidade. Se conectem agora com todo o sofrimento que passaram os seus antepassados para que você estivesse aqui hoje. O que foi que eles sentiram? Você conhece a história dos seus avós? Gente, eu não consigo me imaginar tendo as minhas filhas numa era onde não existia fralda descartável, por exemplo. Eu não consigo, vocês conseguem se imaginar? Eu não consigo, se eu já estava totalmente pirada. Eu tenho uma filha de 17 e uma filha de 19. Há 19 anos atrás eu estava totalmente pirada com aquela menina que não me deixava dormir. Imagina se eu tivesse que ainda lavar fralda no dia seguinte e secar para depois pôr no varal, e pôr no varal, secar, recolher para depois colocar no bebê de novo. Pelo amor de Deus! E os nossos antepassados não tinham aquele método
anticoncepcional maravilhoso que existe hoje. Milhões de métodos. Não existia. E quando via, estava grávida de novo. E vovó teve 9 filhos. E a outra vovó teve 11. Misericórdia. Vocês conseguem imaginar isso, gente? Vocês conseguem? Hoje em dia, a gente está aqui no conforto da nossa casa. Eu consigo ganhar dinheiro no conforto da minha casa. Eu consigo passar informação, vocês conseguem conectar, vocês conseguem ganhar dinheiro, conectar, curar feridas no conforto, sentadinhas no nosso sofá comendo pipoca, tomando uma tacinha de vinho. Gente, uau! Que maravilha, que extraordinário! Que extraordinário tudo isso que vivemos hoje. Mas para que estivéssemos aqui hoje, alguém pagou um preço caro lá atrás. Alguém pagou um preço caro lá atrás. Eu tenho uma historinha que minhas irmãs contam para mim, que é assim: eu morava num bairro da periferia de São Paulo, da cidade de São Paulo, muito simples, onde eu não sou tão velha assim, viu, gente? Mas eu também não sou mais tão novinha, né? Tenho uma filha de 19, então assim, não posso ser tão nova. Mas naquela época, quando eu nasci, quando eu estava para ser concebida, minhas irmãs me contam uma história, porque infelizmente mamãe não pôde contar, de que a minha mãe, quando ela começou a ter dores de parto, o meu pai não estava em casa. E nós morávamos num bairro muito simples de São Paulo, onde nem toda a vizinhança tinha carro. O meu pai tinha carro, mas o meu pai saiu para trabalhar logo cedo. E logo depois que meu pai saiu, minha mãe começou a sentir contração, dores de parto. Quem aqui é mãe, sabe do que eu estou falando. E disse que a minha mamãe, chegou para as minhas irmãs e falou: Olha, eu preciso ir para um hospital, porque eu acho que esse bebê vai nascer, eu estou sentindo dores. Vai lá na vizinhança, bate na porta de todo mundo e vá ver quem é que pode me ajudar, quem é que pode me levar para o hospital. Diz que minhas irmãs saíram desesperadas e foram lá bater na vizinhança e só encontraram um vizinho que tinha o quê, gente? Uma charrete. Quem aqui não é da época da charrete? Charrete é. Todas aqui são da época da charrete, será? Vocês sabem o que é uma charrete? A charrete é um cavalo que tem uma carroceria atrás. E a minha mãe foi levada para a maternidade, balançando. Vocês conseguem imaginar, gente, uma mulher que está pronta para parir, ou que começou a ter dores de parto? Desculpa, gente, estou com a garganta não muito boa. Vocês conseguem imaginar, gente, uma mãe sendo levada na charrete, balançando? Eu não consigo imaginar. Coitada, Núbia. É isso, minha querida. Mas quando eu me conectei com essa história dela, eu fui muito mais grata com a minha história. Gente, eu comecei a ter dores de parto, eu fui levada de carro, em 10 minutos eu estava no hospital, e quando eu cheguei no hospital, eu fui para dentro de uma banheira de hidromassagem, com chazinho, com enfermeiras lá cuidando de mim, para que eu tivesse as minhas dores de parto de uma forma mais tranquila. Então, gente, só para vocês se conectarem, esse povo era forte. Cara, olha o que eles viveram. Muitos deles não sobreviveram, mas é graças a essa força que veio através do quê? Da nossa corrente sanguínea, através do nosso espiritual, que a gente tem que abraçar com todas as forças e fazer com que essa nossa história, tanto da nossa caixa de ferramentas, quanto da nossa caixa de Pandora, obrigada, querida. Quando a gente se conectar com essa informação, a gente vai extrair o mais profundo e mais
formidável ser. Hoje em dia eu me amo, gente, mas eu já passei muitos anos me odiando. Já passei muitos anos me achando feia. Hoje em dia eu passo maquiagem, mas antigamente eu nem passava maquiagem porque eu achava que nada poderia me deixar bonita. Por quê, gente? Porque eu tinha arranhões na minha identidade, na minha autoimagem, na minha conexão comigo mesma. E foi através de uma masterclass como essa, de uma imersão, de uma mentoria como essa, de uma não, de várias. Quem aqui me conhece de perto, eu tenho algumas mentoradas aqui. E eu sempre falo, gente, esse é um treino que nunca para. Porque quanto mais a gente faz masterclass como essas, imersões, mentorias, terapia, mais a gente vai descobrindo, sabe o quê? Quanta coisa que a gente tem na nossa caixa de Pandora que a gente ainda precisa ver e que a gente não tinha parado para ver, que estava lá no nosso inconsciente. Quantas sombras ainda temos para iluminar? E quanto mais a gente se trabalha nas mentorias e encontros como esses, mais a gente também descobre quantas ferramentas extraordinárias guardam o nosso ser. Mas para que essa caixa de ferramentas seja utilizada da melhor forma, o que precisamos? Qual que é a postura exigida? Ação. Porque não adianta você ter uma caixa de ferramenta que você não utiliza. Não adianta você ter um dom errado que, eu herdei de uma avó. Ai, Paty, eu tenho um dom de cozinhar muito bem. Ai, nossa, mas como eu detestava aquela minha avó que cozinhava muito bem. Então, eu prefiro nem falar que eu nem paro para colocar em prática esse meu dom, esse meu talento, porque eu detestava aquela minha avó. Você tem curas para fazer. Enquanto você não curar, você não passa para o seu próximo nível de merecimento na vida. Temos que honrar e respeitar cada pessoa que veio antes de nós. Esse é um dos princípios da terapia sistêmica e da constelação familiar, que é algo que eu trabalho profundamente, o perdão, a liberação de perdão, tanto para você quanto para todos que passaram na sua vida, e principalmente para aqueles que fazem parte da sua ancestralidade, do seu sistema familiar. Porque você é eles. Ai, Paty, mas eu odiava aquele meu avô. Você é parte do seu avô. Enquanto você odiar o seu avô, você vai ter uma parte sua também que você vai odiar. Enquanto você tiver uma parte sua que você odiar, você não vai ser uma pessoa inteira para o mundo. A sua autenticidade vai estar, em algumas situações, apagada. Ou ela poderá ser apagada em algumas situações. Eu tenho o caso de uma mentorada, gente, que ela tinha um problema muito sério com o pai dela. Mas ela era uma pessoa bem-sucedida, financeiramente falando, ela é uma empresária, né? Uma empresária lá de São Paulo, muito próspera. Só que o que acontecia? Muito facilmente, sócios passavam a perna nela, homens passavam a perna nela. Ela era abusada financeiramente de homens, ela só atraía homens que estavam de olho no financeiro dela. E ela passou muitos meses da mentoria, das sessões de psicoterapia, sem querer olhar para o pai, para a situação do pai. Até que um dia ela falou: Paty, chega, eu não aguento, outra pessoa está me passando para trás. Eu vou encarar então essa situação do meu pai de frente. Para quê? Para que eu entre numa nova linha de merecimento com relação a outras situações da minha vida. E foi aí que ela fez um grande desbloqueio na vida dela. Não adianta, gente. Enquanto nós não pararmos para olhar o que é que a vida está querendo nos mostrar com aquela situação, a gente não vai conseguir passar para o próximo nível e para o próximo nível de merecimento,
de conquistas e de prosperidade. Então, essa caixa de ferramenta, ela exige a ação, o agir. É abrir ela e falar, nossa, para essa situação aqui, qual é a ferramenta que eu vou precisar? Nossa, essa situação é difícil, hein? Deixa eu ver aqui qual ferramenta eu vou pegar aqui. Ela precisa que você acredite nela, porque ela é perfeita para toda a sua caixa de Pandora. Você precisa acreditar que tudo está aí dentro de você. Você precisa conectar a sua história de vida com algo que você precisa lapidar aí dentro de você, porque o seu propósito e a sua autenticidade vai muito além daquilo que você enxerga. O seu propósito e a sua autenticidade estão conectados com algo que vem de lá de cima, com um propósito maior, com um propósito que o universo precisa que você cumpra nesta terra. Então, é muito mais do que ser algo que é para você. É muito mais do que algo para você. É algo que você faz para os seus filhos, para o seu marido, para os seus funcionários, para os seus chefes, para os seus amigos, para suas amigas, para todo mundo que cruzar o seu caminho. Para todos que cruzarem o seu caminho. A caixa de Pandora e a caixa de ferramentas, elas foram dadas para você, foram entregues para vocês com esse grande propósito de vocês conectarem, de vocês serem o seu melhor, olhando para tudo de não, olhando para o seu melhor, sendo o seu melhor, com tudo aquilo de não muito bom, de doloroso, de sofrido. A amiga aqui falou que enfrentou um câncer. A outra falou que também perdeu a mãe quando era pequena. Olhe para a sua história de vida. Olhe com carinho, comece a olhar com aquela gratidão, com aquele carinho, até pelas situações mais difíceis que vocês enfrentaram, que vocês enfrentam, que vocês irão enfrentar, porque no mundo teremos aflições. No mundo teremos aflições. Então, gente, o molde da sua autenticidade está na junção dessas suas caixas e na forma como você escolhe utilizá-las. Nessa postura que você coloca diante delas, na ação, no acreditar na sua caixa de ferramentas, no saber que tudo que você precisa, todo o potencial, toda a criatividade, toda a intuição, todo o poder que você precisa para enfrentar qualquer situação, abre essa caixa, olha dentro dela, vasculha, pergunta para você, pergunta para o universo, interage com ela, que ela vai te dar respostas. Parece uma viagem, gente, mas se funciona aqui com centenas de pessoas que eu já testei esse método, vai funcionar com vocês também. É daí que será extraído todo o seu potencial, seu diferencial autêntico, que é só seu. Ninguém tem essa história de vida igual a da Paty. Pode ter parecida com a da Paty. Sabe por quê? A Núbia pode ter perdido a mãe dela também, mas a caixa de ferramenta, a forma como ela utilizou as ferramentas dela, a forma como ela encontrou as ferramentas dela para lidar com essa situação, são diferentes das ferramentas da Paty. A gente não sabe quais são. A gente só sabe que ela tem. Ela tem. Isso é certo, gente. Ah, Paty, mas eu não acho que eu tenho ferramentas para lidar com o fato de que o meu pai abandonou minha mãe quando minha mãe estava grávida. Você tem. E você tem que entrar em contato com essa história. E tem que liberar perdão. Para você, para o seu pai. Tem que honrar a história, por mais difícil que tenha sido. É daí que você vai tirar o seu diferencial autêntico,
deixando sua marca impactante por onde você passar. E além do meu mestre maioral, que é Jesus, que me ensina muito, eu trouxe também uma frase do meu mestre Bert Hellinger. Nós somos o sonho não realizado dos nossos antepassados. O que quer dizer isso, gente? Todos aqueles que vieram antes de nós. Imagina aquela vovó que não tinha boca para falar nada, que não podia falar nada, porque as mulheres não podiam se pronunciar. Nós nos pronunciamos para elas, porque nós somos parte delas. Imagine aquelas mulheres que sofreram abusos e que não conseguiram sair do ciclo. Eu vim para quebrar a história de abusos do meu sistema familiar, de abusos de todas as formas. Eu consegui, através de mentorias e através de encontros como esses, falar: chega, eu não vou, a partir de agora eu não vou mais ser abusada. Eu consegui. E eu sei de histórias de mulheres que morreram sendo abusadas. E que hoje, de lá de onde elas estão, a energia delas, gente, não morre nunca. A energia delas vivem dentro de nós. Hoje eu sei que elas se orgulham dessa pessoa aqui, que diz um chega para todos que querem abusar, que coloca limite muito mais fácil do que elas conseguiram. Isso é simplesmente extraordinário, gente. Nós somos o sonho não realizado dos nossos antepassados. Para quem conhece aqui as constelações familiares e a terapia sistêmica, Bert Hellinger é o precursor dessa técnica, que traz também muitos benefícios. Então, gente, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Se joguem nos seus sonhos, porque vocês já têm autoridade para isso, vocês já têm tudo que vocês precisam para enfrentar todos os perrengues aí da sua caixa de Pandora. E aqui está o link, porque eu gostaria de falar para vocês que isso faz parte de uma das aulas, um dos encontros da mentoria Destrava e Prospera, que é uma mentoria que eu tenho para mulheres que precisam destravar a sua história, que precisam enxergar a sua caixa de Pandora de uma forma mais positiva e que não conseguem com muita facilidade, porque óbvio, né, gente? Toda vez que a gente mexe em dores, em situações mais delicadas, muitas vezes nós precisamos de uma mão que nos direcione. Nós precisamos de alguém que mostre o caminho para a gente. A mentoria Destrava e Prospera é uma mentoria para mulheres. Ela é feita em 7 encontros. Em cada encontro, trazemos a consciência de alguma situação que pode estar te travando e te impedindo de prosperar em algum aspecto da sua vida. Nessas 7 consciências, eu trago todo o embasamento através de técnicas da psicologia, da constelação familiar, da terapia sistêmica, da hipnose, da espiritualidade. Em cada encontro, cada um desses 7 encontros, é trazido ao consciente informações que estão no seu inconsciente que podem estar te travando. Em cada encontro, a gente aplica uma ferramenta onde você vai detectar se no seu inconsciente você ainda tem curas para ser feitas. Nós trabalhamos em um dos encontros todas as crenças limitantes que você tem sobre você mesma, sobre o mundo, sobre o seu corpo, sobre seus pensamentos, todas as crenças limitantes. Nós fazemos uma limpeza. Em um dos encontros, nós trabalhamos as feridas relacionadas ao pai e à mãe. E em cada encontro é trazida, sim, minha querida, a expansão de consciência, cura, transformação, libertação, para que todas passem para o próximo nível. Eu já tenho mentoradas, nós já estamos indo para a 3ª turma. Se alguém tiver interesse de entrar para o grupo, é muito bem-vinda. Está aqui nesse QR Code.
entra para o grupo. O próximo grupo vai acontecer no início do ano que vem, por volta de fevereiro, mas as vagas são limitadas. E sabe o que acontece, gente? O pessoal da turma 1 refez a turma 2, e o pessoal da turma 1 e da turma 2 já tenho vários inscritos para a turma 3. Então, espero vocês. Essa é apenas uma parte de um dos encontros da mentoria. São encontros de 1h30, todas as terças-feiras, das 8 da noite às 9h30, daqui de Portugal. E é isso, minhas queridas. A gente pode abrir agora para bater um papo, para perguntas. Eu quero que vocês me digam aqui se vocês se conectaram com essa informação, se vocês acharam que é muita viagem. Pode ser sincera, tá, gente? E vamos junto nessas. Vamos junto nessas imersões, nessas masterclass, porque é isso que transforma. E é isso, Núbia, que eu tinha para passar hoje para essas meninas. Muito obrigada, gratidão por compartilhar aí um pouquinho, né? Um pouquinho que dá para ficar curiosa, né, meninas? Esperando os próximos e quem sabe o ano que vem, né? Então, muito obrigada mesmo, gratidão por compartilhar com a gente. Alguém quer fazer algum comentário, pergunta? Tem um comentário aqui, trabalho com a criatividade e a caixinha de ferramenta é exatamente isso, Paty. Querida, eu não sei qual é o seu nome. Também Xiaomi. não. Ela tá com a marca do celular. Gislene. Ah, prazer, Gislene. Gente, eu vou tirar o compartilhamento dela para a gente ficar. Isso, que podemos fazer uma fotinha. Isso. Pronto. Gislene, deixa eu falar uma coisa sobre criatividade, gente. A criatividade, sabe o que que é? Assim como a intuição, é a energia do feminino. Nós trabalhamos isso também na mentoria. A criatividade, gente, todas nós temos, mas tem gente que herda. Eu tenho uma irmã, por exemplo, que herdou da vovó muita facilidade de artes manuais. Eu sou zero, gente. A minha irmã desenha bem, a minha irmã costura bem, a minha irmã faz roupas maravilhosas, desenha roupa. Eu não sou dessas, mas eu sou da arte da comunicação. E a minha irmã já é mais reclusa. E Gislene, a criatividade, muito provavelmente, você deve ter aí alguém que você conhece, compartilha com a gente, da sua linhagem feminina. E é maravilhoso, gente. As mulheres criativas, elas exalam. Eu sinto o cheiro do feminino nas mulheres criativas. A minha irmã, ela tem assim uma. Ela tem um mistério, parece, sabe? A sua avó. Ah, mulher de Deus! Você ganha dinheiro, Gi? Deixa eu perguntar, você ganha dinheiro com essa sua criatividade? Porque a vovó materna também é o dinheiro. A avó materna, gente, é dinheiro. Sim, sou publicitária, maravilhosa. É isso, é aí, gente. É sobre isso. É sobre isso. Quem mais vai compartilhar o que tem na caixinha de ferramenta ou na caixinha de Pandora? Quero saber mais, gente. A minha avó materna é a pessoa que tem o dinheiro. Pois, é isso mesmo. É isso, minha querida. Você é vidente? Não! Eu estudo técnicas, gente, a partir das dores que eu tive que enfrentar mais profundas da minha caixa da minha caixa de Pandora. Tudo isso é baseado em estudos, gente, da constelação familiar, que fala sobre o que é mãe, gente, na vida da gente, e a linhagem feminina. Mãe é o dinheiro que chega. Mãe é criatividade. Vocês estão sendo criativas na forma de ganhar dinheiro? Tipo assim, ai, Paty, eu ganho dinheiro fazendo bolo para vender, eu ganho dinheiro sendo publicitária, ai, eu faço também.
uns brigadeirinhos, e eu dou também umas aulas. Sabe essa criatividade que a gente tem para ganhar dinheiro? Isso é energia da mãe. Quem está com pouca criatividade tem que trabalhar a energia da mãe, que nós trabalhamos isso na mentoria Destrava e Prospera. Que mais é a energia da mãe? Intuição, o dinheiro que chega. A energia do pai, o que que é, Nubia? A energia do pai é o dinheiro que fica. Sabe aquelas pessoas que ganha e nunca tem nada? Precisa trabalhar a energia do pai. Que o dinheiro tem que vir, mas também tem que ficar. A gente tem que conseguir comprar uma casa, comprar um carro, comprar roupa. Se chega e voa, não tem graça nem trabalhar, né, gente? Tá. Gostei, gostei. Vamos fazer. Ó, a Aninha Então, tá... a avó paterna, não, a avó paterna, ela é uma mulher, ela também traz a energia do feminino, Aninha. Ela também traz a energia do feminino. Todos os homens trazem a energia, o seu pai, por exemplo, tem a energia da agressividade, os homens têm dentro deles. Mesmo que seu pai não tinha comportamentos muito masculinos, mas a gente tem que aprender a diferenciar os comportamentos de uma pessoa com a energia que tem dentro dele. Ai, Paty, mas o pai é o quê, gente? O pai é aquele que joga a gente para a vida. Porque para a gente ir para a vida, a gente precisa da energia do pai, de uma certa ousadia, agressividade. Entende, gente? Sabe aqueles adolescentes que colocam a mochilinha nas costas e falam: tô indo, mãe, desbravar o mundo, tô indo, tô botando minha mochila nas costas, tô indo, vou. Mas, filho, como você vai? Ah, eu vou lavar pratos, isso aqui. Isso daí é energia do pai. Ai, vou me atirar na vida. Essas pessoas mais ousadas, energia do pai. Legal. Tem mais, gente. Ninguém quer abrir o microfone para interagir, ninguém vai fazer pergunta. Tá todo mundo aí super bem resolvido, gente. Ninguém tem nada para destravar. Não, eu preciso falar. Posso falar? Pode. Claro. Meu, você desvendou a minha vida. O que é isso? Gente, eu preciso fazer eu preciso fazer essa mentoria e prospera, cara. Tem coisa que eu preciso fazer esse de facilidade de ganhar dinheiro, minha mãe, mas ele não retém meu pai, cara. Explodiu minha cabeça aqui agora, nesse exato momento. É assim, gente. É assim. É bem isso mesmo, minha querida. É bem isso mesmo. E o pai também é ousadia, o pai é uma certa. Sabe uma coisa meio perspicaz que a gente tem que ter, de esperteza? É pai também. Intuição é mãe, é uma coisa mais coração, sabe? Eu tenho uma pergunta específica para fazer. Eu tive muitos problemas com os meus pais. E aí, desenvolvendo o autoconhecimento, eu comecei a perdoá-los, aí, entre aspas, né? Entender, na verdade, o papel deles na minha vida, o que eles fizeram era o melhor que eles podiam fazer, e eu percebi que eu acabei ficando com as melhores qualidades deles. Eu me vejo hoje desenvolvendo habilidades que a minha mãe desenvolve e que eu acho o máximo, e coisas do meu pai. Eu explica um pouquinho para mim por que disso. Minha querida, porque tudo isso já estava dentro de você na sua caixa de ferramentas. Aí o que que acontece? A gente só consegue ter acesso à caixa de ferramentas quando a gente tem aquela postura da caixa de Pandora, que é aceitação incondicional, honrar. Quando você libera perdão, o que que é liberar perdão, gente? É aceitar, honrar. Pai, você foi assim, você é assim, é de um jeito que muitas vezes me machucou, mas assim, você me deu o que você tinha para me dar. E tudo bem, eu vou pegar o que eu vou pegar o que de melhor veio, porque na verdade, Gi, já estou te chamando de Gi, hein? Na verdade, Gi, todos os seus atributos positivos já existiam, já existem dentro de você. Só que é como se você olhasse naquela caixa de ferramentas. Sabe aquelas pessoas depressivas, gente, que falam, não consigo ter forças para nada. Gente, essa pessoa, ela precisa liberar perdão. Ela precisa parar de olhar para o passado. A depressão é o quê, gente? Um olhar para o passado, fixo no passado. Então, quando ela começa a liberar perdão, começa a curar as feridas, começa a destravar,
começa a se curar, ela começa a encontrar tudo que já estava dentro dela, gente. É como se vendas fossem caindo dos nossos olhos à medida que a gente vai fazendo cura dentro da gente. Entendeu, Gi? Agora eu tenho a Mariana que levantou a mão. Mari, pode falar, meu amor. Bem-vinda. Olá, boa noite, Patrícia. Boa noite. Obrigada, A, Gi. a minha pergunta é a seguinte: quando você coloca lá na caixa de Pandora, nós temos as nossas situações mais dolorosas. E as pessoas compartilharam aqui situações um pouco mais drásticas, assim, realmente, né? Umas situações mais pesadas. Uhum. A gente conseguiria acessar, talvez, algumas situações que são mais inconscientes, porque eu imagino que na nossa infância talvez tenha tido alguma situação que a gente nem se lembra, mas que talvez, né, interfira isso aí também, ainda que a gente não saiba descrever, não saiba o impacto dessa experiência. Às vezes tem uma história que a família conta, né? Eu tenho algumas histórias que eu falo assim, mas é porque você teve uma babá que te bateu, enfim, mas eu não lembro, né? Eu não vivi essa, né? Na minha cabeça eu não vivi essa experiência, porque eu não me lembro. Mas fica essas histórias e eu fico me perguntando assim, né, como isso impactou realmente na minha vida hoje e como eu poderia acessar também essas situações mais inconscientes. Excelente pergunta, Mari. Muito obrigada, querida. Olha só o que ela perguntou, gente. É assim, Mari. Como que eu sei como que eu sei que se eu tenho alguma coisa lá no meu inconsciente, Paty? Através dos seus resultados. Como é que tá a sua vida financeira? Ixi, Paty, tá médio. Você tem coisa para destravar dentro do seu consciente ou inconsciente. Muitas vezes a gente sabe, gente. Muitas vezes a gente não sabe. Como é que tá o seu relacionamento amoroso? Tá ótimo. Então, pronto. Tem algumas coisas que você já destravou. Como é que tá a entrada, o fluxo do dinheiro que chega aí para você? Na mentoria Destrava e Prospera, a gente trabalha isso o tempo inteiro. Como é que tá o fluxo do dinheiro? Empate, não tá muito bom. Pronto, tem que destravar. Porque tem muita gente que fala assim: não, mas eu já perdoei meu pai e minha mãe, eu já tô bem. Nossa, Paty, não, olha, tô ótima, já não tenho mais crença limitante. Como estão seus resultados? Ainda não estão bons. Então você tem coisas ainda para curar. Não adianta você se enganar. Você tem, mesmo que esteja no seu inconsciente, você tem. E de que forma acessar isso? Autoconhecimento, mentorias que trabalham isso, a espiritualidade. Eu utilizei muito, Mari, da espiritualidade para as minhas curas. E eu trago isso para os meus atendimentos. Mentorias, espiritualidade, que não é religião, viu, gente? É uma conexão entre você e o universo. O Deus que você acredita que existe aí dentro de você. A única coisa que você não pode é deixar de acreditar que tem alguém maior do que você. Tem que existir alguém maior do que você. Porque senão você fica muito pequeno nesse planeta. Tem que ter alguém mais forte, gente, para quando a gente está mal, a gente falar: me dá a mão aqui, que eu tô caindo. Se você se acha o maioral, isso é ego. Você vai afundar. Que Deus vai fazer com que você afunde. Sabe essas pessoas cheias de ego? Vai fazer com que você afunde, para que você aprenda que você é pequeno nesse planeta. Ao mesmo tempo que nós somos muito grandes, nós temos também que voltar para o nosso lugar de pequeno. De que forma que a gente acessa isso, Mari? Imersões, masterclass como essas, mentorias, psicoterapia, terapia, retiro espiritual, oração, igreja, onde você sentir que você está fazendo ali um trabalho de introspecção, de autoconhecimento. Entendeu, Mari? Respondi, será? As duas perguntas? E ficou claro, minha querida? Assim, eu imagino que em muitas situações a gente vai destravando realmente essas questões, ainda que a gente também não tenha isso claro, né? Que está no inconsciente, a gente nunca vai conseguir trazer, talvez, para o consciente, mas conforme você está falando aí, né, nessas várias formas de acesso
um pouco mais intuitivo, talvez, né? A gente consegue realmente destravando, sem entender muito bem em que momento isso aconteceu, né? Não é tão Exatamente. claro, né? Esse momento chave, assim, que as coisas simplesmente começam a se transformar na sua cabeça. Mas Exatamente. Mari, na mentoria Destrava e Prospera, nós trabalhamos 7 consciências. 7 consciências onde... São as 7 consciências onde, em toda essa minha trajetória de 17 anos de atendimento, eu entendi quais eram os pontos que me impediam de prosperar nas áreas da minha vida, tanto amorosa, quanto financeira, quanto dinheiro que não chegava, quando chegava eu gastava tudo. Quanto em termos de autenticidade, de relacionamentos, de eu conseguir ser eu mesma, de eu encontrar o meu melhor dentro de mim. Então, eu fiz uma compilação de 7 ferramentas. E nessas 7 ferramentas, nós trabalhamos a conscientização, onde você vai ter a tomada de consciência. Opa, parece que a Paty pegou aí em algumas feridas, porque isso daí, ó, o dinheiro não tá chegando muito bem. Então, talvez eu tenha uma ferida aí. E depois a gente faz uma dinâmica onde você vai imergir dentro de você e você vai ter acesso àquilo que talvez esteja no seu inconsciente. Você vai... porque a gente só consegue, gente, trabalhar quando vem para o consciente. A gente tem que saber o que é. Imagina, que enquanto eu não descobri que eu tinha essa crença de não merecimento, eu não consegui destravar um monte de coisa na minha vida. Mas como que eu ia saber se era uma coisa que foi desenvolvida aos 4 anos? Entendeu? Amadas, e é isso. Eu acho que já deu tempo, né, Núbia? Precisamos terminar. Amada, eu falei Obrigada a todas. Obrigada, Paty. Gratidão por compartilhar. E estamos juntas. Tenho certeza que em 2024 nós estamos aí com mais com você. E amanhã temos a última aula online. Então, quem quiser participar, é o mesmo link, tá? E aguardamos vocês no sábado presencial, quem puder. Será das 13 às 18. Eu vou passar lá o endereço direitinho para vocês, tá? Muito obrigada. Boa noite a todas. E Muito obrigada, estamos mulheres juntas. maravilhosas. Adorei. Até a próxima. Me sigam lá no Insta, Psique Patrícia Kipriotes. E quem tiver interesse em participar da próxima mentoria, eu terei o maior prazer em destravar todas. Todas. Essa é a minha missão, gente. Esse é o meu propósito. Tá bom? Grande beijo. Obrigada. Boa noite, meninas. Até amanhã.